a partir do versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por essa manhã, porque estamos aqui, porque estamos num ambiente confortável, mais do que confortável, para ouvirmos a tua maravilhosa verdade. Te agradecemos, Senhor, que nós possamos usufruir de todas essas bênçãos ao nosso redor e que possamos honrar isso, ouvindo a tua verdade e aplicando a tua verdade em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a partir de agora, na carta dos Coríntios, nós vamos começar a contemplarmos os problemas aqui. Os problemas vão começar a ser mencionados, um após o outro. Só que, porque Paulo ele seleciona o primeiro problema, o problema da divisão aqui, claramente, o versículo 10 já nos mostra que problema é esse. Por que ele pega esse problema e ele coloca como primeiro? Porque, na verdade, esse é o motor que guia todos os outros problemas. Todos os outros problemas, eles têm como cargo-chefe a divisão, a raiz. Ele vai falar sobre essa divisão aqui, ele vai destrinchar algo que ele retoma a falar no capítulo 3, basicamente. No capítulo 2 ele vai falar mais sobre a ideia das pessoas admirarem a forma como está sendo pregada e esquecerem do Evangelho. Depois, no capítulo 3, ele retoma a falar sobre a divisão. E esse é o fundamento do problema. A divisão não estava acontecendo por uma indiferença entre os irmãos. A divisão não estava acontecendo por um problema relacional. Eu já falei isso aqui. A divisão estava acontecendo por problemas doutrinários. Eu estava dividido porque eu achava que a sua forma de adorar e a sua doutrina não era compatível com a minha. Isso dentro da mesma igreja. Entenda, é natural do ser humano buscar grupos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fã-clube. No WhatsApp, por exemplo, aplicativo que todo mundo usa, nós temos uma coisa que nós chamamos de lista de interesse. Qual é a minha motivação para fazer uma lista de interesse? Eu quero reunir as pessoas que tenham um interesse em comum. E em vez de eu ficar mandando para cada uma delas, eu mando para todo mundo de uma vez. Uma imagem, ou um conteúdo, ou um documento. Ali é uma lista de pessoas com o mesmo interesse em comum. Estar interessado em algo, ter um certo interesse por algo, é natural do ser humano. Por exemplo, todos nós aqui estamos juntos no mesmo fim. Estamos interessados em adorar a Deus.
Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui presencialmente nesta manhã. Mas nós podemos ter interesses diferentes? Claro que podemos. Veja, se esses interesses não forem contra a palavra de Deus, não é pecado nós gostarmos de coisas diferentes. E todos nós buscamos conteúdos, nós buscamos grupos, comunidades, vídeos, imagens, redes sociais de coisas que nós nos interessamos. E tem uma coisa na internet chamada de algoritmo, que ela fica jogando somente o que você gosta de ver, somente o que você gosta de ler, a ponto de você passar horas numa rede social e não perceber. Por quê? Porque aquilo que você gosta tá lá na sua cara, 24 horas. Mas além de lista de interesse, existe uma coisa que não é tão saudável. Nós chamamos de fã-clubes. Por quê? Porque fã-clubes são perigosos. Existem fã-clubes de artistas, por exemplo, que simplesmente querem mandar na pessoa. Fã-clubes que querem dizer o que a pessoa tem que vestir e o que a pessoa tem que usar, porque essa pessoa usaria isso e vestiria isso. Ela precisa defender e ela precisa agir como o fã-clube defende. Se ela tiver um namorado e o fã-clube... e ela terminar com o namorado, o fã-clube vai atrás do namorado, vai cancelar o namorado, vai perseguir o namorado. Por quê? Porque ela terminou com o nosso ídolo. Esses são os fã-clubes. É algo que beira a idolatria, ou de fato a gente já pode constatar como idolatria. Mas o que é que a gente tem em comum nos fã-clubes? O que é que eles são todos iguais? E por que eu digo que é uma idolatria? A devoção que as pessoas têm a eles. O exclusivismo no meio deles. Olha, se você é fã de Messi, você não pode ser fã de Cristiano Ronaldo, né? Por que você não admira os dois? Não, se você é fã de Messi e estiver assistindo o vídeo de Cristiano Ronaldo, você é um traidor. Ou você é fã da Marvel, ou você é fã da DC. Você não pode gostar dos dois, dos heróis. Não, ou você é um, ou você é outro. Ou você é fã de livro, ou você é fã de filme. Ou uma coisa, ou outra. Ou você é fã de Calvino, ou você é fã de Lutero. Ou você é presbiteriano, a ponto de não chamar um batista de irmão, né? Ou você não é. Essa é a regra do fã-clube. O nosso grupo é sempre melhor. O nosso grupo é o melhor. E o outro, aquele que faz a mesma coisa às vezes, aquele que tem um ídolo também, que se dedica tanto quanto, nós devemos criticar, nós devemos aniquilar para defendermos o nosso ídolo. Ou você gosta da pregação do pastor Eduardo, ou você gosta da pregação do pastor Rodrigo. Não dá para gostar das duas, ou uma ou outra. Por quê? Porque se os dois pregam o mesmo evangelho, será que eu estou pregando um evangelho diferente do reverendo Rodrigo? Para você dizer, não, esse aqui serve, esse aqui não serve. Será que isso não existe nos dias de hoje? Pessoas que elas olham o boletim, elas olham a liturgia previamente e dizem assim, não, eu vou de manhã e não vou de noite. Porque de manhã vai pregar o pastor fulano e de noite, não, eu vou deixar para ir de noite porque eu só posso ir para um dos dois cultos, então eu prefiro fulano, então eu vou para esse. É como se o boletim, é como se a liturgia virasse um cardápio onde eu fosse escolher um e não fosse escolher o outro. Pessoas que querem saber quem está escalado no grupo de louvor. Ah não, se fulano vier cantar eu vou porque eu gosto muito da voz dele, então eu gosto de ficar lá quando ele está cantando. É por isso que Bereia não tem grupo de louvor, aí não tem esse problema. Todo mundo é o grupo de louvor, né? A vantagem.
E, irmãos, por que isso? Por que eu introduzi falando sobre isso? Porque é exatamente isso que está acontecendo na igreja de Coríntios. Estão acontecendo fã-clubes. Mas esses fã-clubes, eles são muito mais sérios. Porque, e são mais profundos, porque as divisões, elas estavam acontecendo escancaradas no meio da igreja. Existia o time de Paulo, e que eles consideravam que eram, o time de Cristo dizia, nós somos mais crentes que o time de Paulo. E o time de Pedro dizia, nós ouvimos o evangelho verdadeiro, porque nós ouvimos o que o verdadeiro apóstolo fala, que é Pedro. Paulo não é apóstolo. Era uma briga na igreja de times, fã-clubes no meio da igreja. Como eu falei, todos esses outros problemas que Coríntio vai mencionar, eles estão dentro do assunto divisão. Como eu falei, no capítulo 2, ele vai falar acerca da pregação. Aqueles que estavam trazendo, eles admiravam muito mais aquele que trazia a filosofia greco-romana para o púlpito, do que aquele que não trazia. Ou seja, existiam aqueles que não, olha, isso não tem a ver com a pregação. Isso aí pode ajudar, mas isso não é o cerne da pregação. O que estava acontecendo na igreja? Divisão. Os que achavam que a imoralidade que estava correndo solta na igreja não tinha nada de mais. E outros que achavam um absurdo. Os que achavam que comer carne sacrificada a ídolos era pecado. E os que não achavam, divisão. Os que achavam que a ceia, como estava sendo ministrada no culto, era um absurdo. E outros que achavam que não, divisão. Uns que achavam que se eu estou casado com um descrente e eu fui convertido, eu devo me separar dessa pessoa. E outros que achavam que não, divisão. O grupo dos que achavam que mulher deveria usar véu na igreja, e outro grupo que tinha homens usando véu. Todos esses problemas giram em torno de divisão. E é interessante que Paulo vai dar a mesma solução para todos os problemas. A solução para todos os problemas é o evangelho. Ele sempre vai mencionar, e ele sempre vai terminar em Cristo crucificado e na sua ressurreição, para solucionar cada um desses problemas. É interessante a gente analisando o texto agora, na passagem da semana passada, versículos 4 a 9, eu não sei se tem esse subtítulo, pelo menos aqui na minha NAA tem ação de graças, né? Antes do versículo 4, ação de graças. Aí, a partir do versículo 10, ele bota exortação à unidade. É como se ele tivesse... Paulo está elogiando os coríntios, ação de graças, e agora ele vai começar a criticar, né? Ele vai descer a mão agora aqui no exortação à unidade. E eu não creio que isso é correto, assim, alguns comentaristas também, né? Porque eu creio numa unidade entre os versículos 4 a 9 a partir do versículo 10. Porque veja, olha o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo, olha, vocês são unidos a Cristo, vocês têm comunhão com Cristo. Versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos vocês estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Olha, ele está dizendo, vocês não são unidos a Cristo. Olha a continuidade dos versículos, né? Vocês não são unidos a Cristo? Consequentemente, vocês têm que ser unidos uns com os outros. Vocês têm que trabalhar com essa união. Na revista atualizada, eu creio que esse versículo 10 ele está mais próximo aqui ao contexto, que ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse rogo aqui de Paulo, né? Esse pedido de Paulo, é porque ele está dizendo, olha, ele não está dizendo assim, vocês estão acabando com o meu trabalho, né? Eu fui aí, plantei, falei de união, vocês estão desfazendo o meu trabalho. Vocês estão acabando com o que eu fiz, com o que eu levantei. Não, ele está dizendo assim, vocês estão ferindo o evangelho. Porque
Cristo veio para nós nos unirmos a Ele. E, consequentemente, uns com os outros. Se vocês não estão fazendo isso, vocês estão ferindo o Evangelho. Eu peço pelo nome de Jesus. Eu não peço pelo meu nome. Eu peço por tudo que eu fiz por vocês. Fiquem unidos. Não. Eu peço pelo nome de Jesus. Eu peço pelo Evangelho. E isso se dava pela forte relação que a igreja tinha com os gentios, né? E os gentios admiravam muito Paulo, porque Paulo ele era considerado o apóstolo dos gentios. E na igreja de Corinto tinham judeus também. Mas esses judeus eles simpatizavam muito mais com Pedro. Pedro era considerado o apóstolo dos judeus. Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro, o apóstolo dos judeus. E por que tinha o time de Apolo? Porque o time de Apolo era o time dos acadêmicos. Eram aqueles que gostavam que o sermão, que a pregação, que o estudo tivessem palavras robustas, tivessem termos acadêmicos, termos de, hoje em dia, seriam de um artigo. Ele começasse com uma introdução e ele fosse desenvolvendo e ele defendesse a sua tese. Então, as pessoas admiravam Apolo por isso, pela grande retórica, e de fato Apolo era conhecido como um grande pregador. Não essa fama aqui, que essa fama de Apolo não está correta, mas ele de fato era conhecido como um grande pregador. E dentro da igreja começa a se criar uma coisa que é estranha ao Evangelho. Grupos que um só segue a liderança do outro. Se você gosta de Paulo, então você não pode estar no grupinho de Pedro. Se você vem para o culto de Paulo, que Paulo está pregando, você não pode vir para o culto de Pedro. Porque ou você defende um ou você defende outro. É a mesma filosofia do fã-clube. E entenda, irmãos, o problema aqui não é diretamente com a liderança, mas em como os membros da igreja estão tratando a liderança. Como os membros da igreja veem a liderança. Eles não estavam vendo como o evangelho de Cristo. Eles não estavam enxergando o evangelho como o evangelho de Cristo. Por isso que o evangelho estava sendo danificado. É o evangelho ou de Paulo, é o evangelho ou de Apolo, é o evangelho ou de Pedro, ou o evangelho de Cristo, que na verdade não era o evangelho de Cristo. Na verdade, a gente costuma dizer que os que diziam eu sou de Cristo eram os piores. E a gente vai ver por quê. O problema era, mais uma vez, não a liderança nesse quesito. O problema era o coração do homem. O que é que o homem estava fazendo, como o homem estava tratando a liderança. Veja, o versículo 10 é claro. O versículo diz assim, olha, o que vocês devem fazer e o que é que vocês não devem fazer. Vocês têm que estar de acordo em tudo aquilo que falam. Ou seja, vocês devem estar unidos. E o que é que vocês não devem? Que não haja divisão no meio de vocês. Ele já deixa claro o primeiro ponto aqui desse problema. Parem de brigar por coisas mundanas. E estejam unidos. Versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Não fica claro se essa denúncia foi por meio de carta, provavelmente, se alguém da casa de Cloe foi até Paulo para falar, ou se algum servo da casa de Cloe foi até Paulo para falar. E isso não está específico, mas o fato de Paulo citar o nome da pessoa aqui, significa que Paulo queria respaldar essa denúncia. E esses da casa de Cloe, pelo contexto, eram muito respeitados. É para dizer assim, ó, não foi uma fofoca que eu ouvi sobre essas divisões. Foram os da casa de Cloe. Ou seja, são pessoas respeitadas na igreja. São pessoas sérias na igreja. Paulo está citando aqui a denúncia, né? Não é uma denúncia anônima e provavelmente eles sabiam disso. Imagina os membros de Corinto com os da casa de Cloe depois de ouvir isso, né?
Mas aqui é para mostrar o respeito. Olha, são pessoas sérias que vieram falar comigo, não é pessoa que quer espalhar fofoca, não. Eles estão dizendo que há divisão no meio de vocês. E, irmãos, o que é natural do nosso coração? Paulo vai descrever isso logo mais, o homem natural, né? O que é natural? Natural é divisão mesmo. Nosso coração natural é rebeldia. Somos naturalmente rebeldes. A história, os livros de história, eles exaltam os rebeldes. Os heróis são os rebeldes. São aqueles que enfrentaram as autoridades, mataram as autoridades, ficaram no lugar das autoridades. Esses são os heróis. O que isso ensina? Para eu fazer qualquer coisa na história, eu preciso ser rebelde. A admiração para com a rebeldia, ter um coração rebelde. Veja, ninguém precisa ensinar os nossos filhos a não brigar, né? Você não ensina os seus filhos, você não ensina seus filhos a brigar. Desculpa aí. Você não diz, olha filho, briga assim, ó. Não. Olha filho, desobedece assim, ó. Não. Ele já nasce com a rebeldia. Isso é natural. Na escola, por exemplo, no colégio, eu me deparo muito com isso. O que é que tem no colégio? Grupos. Nitidamente você chega e você faz parte de um grupo. E esse seu grupo é melhor do que o outro. Né? Não, professor, mas a gente não fala com eles. Por quê? Porque a gente é melhor do que eles. Por quê? Porque a gente é melhor, porque o nosso grupo é melhor do que eles. O Fundamental 2 não fala com o médio. Mateus sabe disso, não é, Mateus? Por quê? Porque o médio se acha. E o médio não fala com o Fundamental 2 porque eles são pirralhos. Aí eu pergunto assim, mas vocês não já foram Fundamental 2? Mas a gente era diferente. Agora a gente é melhor. Grupinhos. Nitidamente isso é natural. Ninguém ensinou isso a eles. Em Corinto, o evangelho da divisão, ele estava crescendo mais que o evangelho de Cristo. Esse era o problema aqui. É impossível unidade sem Cristo. Por isso que eu selecionei para a gente nessa manhã o Salmo 2. A gente cantou como hino de preparação, porque veja o que diz o Salmo 2, o próprio Salmo e o cantado, né, são iguais. Ele vai dizer assim, os inimigos buscam unidade. Eles buscam unidade. Eles têm um ponto em comum. Eles estão todos unidos contra Cristo. Eles estão todos unidos contra a igreja. Seja uns no ramo da imoralidade, um no ministério da imoralidade, outro no ministério da falsa doutrina, outro no ministério que prega a Deus, mas nega Cristo, outro no ministério do poder, da ganância, mas todos eles têm algo em comum: lutar contra a igreja. Lutar contra, combater o evangelho. Eles estão unidos, eles estão muito unidos. Naturalmente eles estão unidos. Nós também devemos buscar a unidade. Paulo está dizendo, se vocês estão unidos a Cristo, vocês automaticamente estão unidos entre si. Positivamente ele fala no 10, para que possamos estar unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Tudo isso por causa da obra de Cristo. O Evangelho, novamente, é a solução. Cristo, ele nos mostra essa união. Tem uma passagem lá em 1 Tessalonicenses 4,14, que vai dizer assim... 1 Tessalonicenses 4,14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele está falando sobre que escatologicamente nós estaremos unidos a Cristo de forma plena. Ele trará em sua companhia os que dormem. Estaremos unidos a Cristo. Então, se essa união com Cristo é inevitável,
por que que eu não quero praticar isso na igreja do Senhor? Porque esses irmãos estavam criando grupinhos, um contra o outro, um querendo eliminar o outro. Isso era ridículo. Quando Cristo é o fundamento. É muito mais fácil, irmãos, a gente não ser precipitado. É muito mais fácil a gente respeitar o outro e respeitar a opinião do outro. Olha o que o versículo 12 fala. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Ele diz o que não fazer aqui. Versículo 10 ele diz: o que é que vocês devem fazer? Estejam unidos. Versículo 11 ele diz: quem denunciou foi os da casa de Cloe. Ele respalda. E agora, o que é que vocês não devem fazer? Vocês não devem dizer isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Mateus 12, 24 vai dizer assim, ó, Jesus se dirigindo aos fariseus. Ele vai dizer assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que Paulo, no versículo 12, ele está dizendo assim: não falem. Parem de falar que vocês estão unidos a Paulo ou vocês estão unidos a Apolo. E por que isso, irmão? Porque a palavra tem poder. Não fale porque a palavra vai ter forma. Não é porque a palavra tem poder, mas por causa de Mateus. Olha, porque quando você fala, você está expressando que está cheio o seu coração. Então comece pela boca, pare de falar, para que isso comece a ser esvaziado no seu coração. Vocês não estão proclamando unidade no Evangelho. Vocês estão dividindo. Entenda, o problema nesse contexto era a grande luta entre judeus e gentios. Eles agora estavam na mesma igreja. Eles estavam, interessante que na revista atualizada, versículo 10, ele diz assim: antes sejai inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Interessante a versão, porque ele vai dizer inteiramente da ideia de vocês sejam inteiramente unidos. Vocês precisam, num contexto original, diz assim, vocês precisam reparar isso. Vocês precisam juntar isso. Está dividido, vocês precisam juntar. Reparem, remendem o que vocês separaram. Sejam unidos no mesmo modo de pensar, na mesma mente. Vocês têm que ter uma mente só. Sejam unidos no mesmo propósito, no mesmo julgamento. Essa contenda não é uma contenda geral. É um problema específico. E o versículo 12 exemplifica para a gente entender o tipo da contenda. Era a percepção das pessoas em relação à liderança. Eu só reconheço a liderança de Paulo, eu só reconheço a liderança de Apolo e a de Pedro. E por que eu disse que os de Cristo eram os piores? Não, os de Cristo, a gente segue Cristo. Porque uns diziam assim: eu só reconheço a liderança de Cristo, no sentido de que eu só ouço se Cristo descer para me falar. Esse era o contexto dos eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: eu não reconheço nenhuma liderança humana. Eu só reconheço Cristo diretamente descendo para me falar. Eu só reconheço isso. Por isso que esses eram... Não tem como você... porque quando você diz assim, eu sou de Paulo, chega Paulo lá e diz assim, ó, não é pra vocês fazerem isso, pronto. Eles pelo menos, uma parte ali vai ouvir, porque eles pelo menos seguem Paulo. Mas dizer assim, eu sigo Cristo diretamente, se ele ia me falar, ele está dizendo assim, eu não sigo ninguém. Né? Eu não sigo ninguém. Eu não reconheço nenhuma autoridade humana, só Cristo. Se ele quiser falar alguma coisa, ele vai ter que vir e falar para mim. Esses eram os que diziam, eu sou de Cristo. A Bíblia sempre condena divisões, irmãos. Por que os diáconos foram estabelecidos? Atos 6. Por que eles foram estabelecidos? Eles foram estabelecidos porque as viúvas dos judeus estavam sendo servidas, estava deixando as viúvas as outras viúvas, as viúvas dos gentios, elas estavam deixando de ser servidas. Olha,
Por que o diácono é estabelecido? Para conter a divisão. Olha que coisa interessante. Ele é estabelecido para promover a unidade. Quando lá em Gálatas, Paulo acha que Pedro está tratando os judeus de forma diferente, ele vai exortar, Paulo vai exortar Pedro. E isso aconteceu por causa de muitas mentiras que foram espalhadas. Mentiras no meio daquele grupinho dos de Pedro que dizia, Paulo não é apóstolo. Apóstolo é quem conviveu com Cristo. Paulo disse que conviveu, que viu Cristo. Paulo não é apóstolo. A gente não vai dar credibilidade a uma pessoa que está se dizendo que é apóstolo aí. Tanto é que ele vai separar a segunda carta de Coríntios para defender seu apostolado. Porque isso era um problema sério. As pessoas estavam desconsiderando tudo que Paulo escrevia, tudo que Paulo pregava. Era um problema muito sério aqui. Ou seja, o time de Pedro é melhor do que o time de Paulo. Você vai querer ficar do lado daquele que ficou 3 anos com Jesus? Ou vai ficar do lado daquele que disse que viu Jesus quando se converteu? E outro lá foi lá e escreveu que ele disse a ele. E isso aí estava gerando grande divisão. 2 times, basicamente aqui, né? Os gentios e os judeus. O terceiro grupo, como eu falei, eram daqueles, os acadêmicos, os intelectuais, que admiravam Apolo. Mas por que especificamente Apolo? Por que não outro? Existiam outros acadêmicos aqui. Porque Apolo, em específico, era o objeto ali de adoração deles. Porque Apolo era um judeu alexandrino. Era um homem que era conhecido, tinha uma bagagem muito grande de retórica greco-romana, então ele era um rapaz muito eloquente. Então, os judaizantes, especificamente, eles tinham um problema sério com Paulo, porque eles diminuíam Paulo como pregador. Diz assim, ó, vê Paulo pregando e vê Apolo pregando. Olha a eloquência de Apolo, né? Olha como ele usa os termos acadêmicos de forma correta. Paulo nem conhece isso. Vamos admirar mais a pregação. E veja, a admiração de Apolo não era porque ele pregava o evangelho de forma digna e mais clara. A admiração de Apolo é porque ele era um bom filósofo. É isso que eles admiravam em Apolo. Eles viam ele como um bom acadêmico, um estudante das escolas gregas. Ou seja, essa não era uma boa fama. Essa não era uma fama que Apolo, o próprio Apolo, queria ter. Provavelmente Apolo ouviu isso aqui e ficou preocupado. Aí eles me admiram porque eu sou um filósofo, porque eu sou um acadêmico. Eu não quero ser admirado por isso. Eu quero que Cristo seja admirado pelo evangelho que eu estou pregando. E não porque eu sou um acadêmico. O Senhor vai contra essa fama. O Senhor vai contra essa admiração. A gente não vai expor isso, mas veja o que é que diz o 19. O versículo 19, depois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A partir do versículo 18, ele começa a descrever sobre essa admiração errônea. Esse foco estava errado. Os de Cristo estavam totalmente errados, porque transformaram Cristo num partido. Esse era o problema. Eles não usavam Cristo para unir. Eles usavam Cristo para dividir. Paulo começa a sua carta, olha como tudo é proposital, falando sobre a união dos salvos com Cristo, da união do Filho com o Pai. Não faz sentido usar o nome de Cristo para promover divisão no meio da igreja. Eles negavam a autoridade de Pedro, de Paulo, de Apolo, de qualquer autoridade. Veja que a admiração aqui, ela já começa errada. Ela começa por algo externo. É pelo que Paulo pode fazer. Paulo me batizou, então, porque Paulo plantou a igreja. E Paulo é o chefe dos gentios. Veja, a admiração, o foco era errado. Era porque Paulo era alguma coisa, ou Apolo era um acadêmico, e Pedro, celebridade, andou com Cristo. Era essa a admiração.
carne, 100% carne. Terreno aqui, mundano aqui. Mundano. Versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Esse é o argumento. Para que não haja confusão, ele nem cita Apolo nem Pedro. Será que vocês foram crucificados no nome de Apolo ou de Pedro? Podia casar aqui, não tinha problema. Mas ele vai citar ele mesmo, para evitar polêmica. Ele vai dividir, ele vai diminuir ele mesmo. Ele vai dizer, eu não sou nada perto de Cristo. Esse é o fato. Porque se ele citasse Apolo ou Pedro, dizendo, tá contra o time de Pedro, ó. Tá contra o time de Apolo. Ele está falando do time dele mesmo. Daqueles que admiravam ele mesmo, ó. Parem com isso. Eu não sou nada. As 3 perguntas que Paulo faz, a resposta correta só atribui glória a Cristo. Ninguém nessas 3 perguntas faz isso além de Cristo. Cristo não se divide, ele não está dividido, ele é único, ninguém faz o que ele faz, só ele morreu por nós. Só Cristo é digno de ter pessoas sendo batizadas em seu nome. Essa é a resposta. E é interessante porque é contrário à natureza do próprio Cristo. Eu peguei isso no comentário, foi muito interessante. É contrário à natureza do próprio Cristo dividir a sua igreja. É totalmente contrário. Assim como é contrário à natureza, por exemplo, de uma família, ela está dividida. É estranho os membros da igreja como um corpo, eles guerrearem entre si. Isso não pode existir, porque todos estão ligados ao cabeça, que é Cristo. Paulo, ele indaga, por acaso sou eu quem redimi vocês? Foi eu quem comprei vocês com o meu sangue? Ele está dizendo assim, é errado você dizer, você é meu. Você é de Cristo. Eles são chamados, e nós também somos chamados de cristãos. É isso que ele quer frisar aqui. Olha os versículos 14 e 15. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Até dentro da providência divina, Paulo batiza pouquíssimas pessoas em Corinto. Ele dizia, graças a Deus por isso. Versículo 16, batizei também a casa de Estéfanas. Além disso, eu não me lembro se batizei algum outro. É interessante a forma como ele escreve aqui, porque é como se ele estivesse conversando com os irmãos, né? Para que ninguém diga que foram batizados em meu nome. Aí ele lembra, eu batizei também a casa de Estéfanas. Aí ele bota, batizei também a casa de Estéfanas. Eu posso citar aqui as pessoas. De outras pessoas eu não me lembro. Entenda, uma das funções dos apóstolos era batizar. Isso é a própria ordem aqui de Mateus, né? Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o apóstolo não fez isso com muitas pessoas em Corinto. E por que ele não faz isso? Paulo não era muito de batizar, digamos assim. É claro que isso era totalmente função dele, e ele, como ministro, ele batizava, mas ele era mais de plantar. Ele plantava a igreja, ele ficava um tempo e ele saía. Então, geralmente, quem batizava 80%, 90% dos membros daquela igreja eram os líderes que ficavam ali depois que Paulo plantava, porque ele saía para outro lugar para plantar, ele saía para verificar a igreja tal, e esse era mais o foco do ministério dele. Não que ele não batizasse, certo? Porque, é claro, a função dele também era batizar. E é interessante porque é o seguinte, ele está dizendo, como é que ele está dizendo num livro que é inspirado por Deus? Olha a indagação aqui. Como é que ele está dizendo num livro que é inspirado por Deus? É o Espírito Santo que está inspirando Paulo. E ele está dizendo assim, eu não lembro mais de quem eu batizei vocês. De quem eu batizei no meio de vocês. Eu não me lembro, né? Paulo está escrevendo a Bíblia, a revelação de Deus,
Acreditamos, claro, que essa carta é inspirada, esse livro é inspirado, senão não estaria no cânon. Mas nesse ponto ele não lembra. Como é que alguém não pode lembrar num livro inspirado? Interessante isso, né? O Espírito Santo poderia fazer ele lembrar, porque o Espírito Santo está inspirando ele para escrever a palavra de Deus. Ele podia lembrar cada um dos nomes, os poucos nomes que ele batizou, mas ele não lembrar é proposital para a própria revelação. É interessante isso. E ele escrever que não lembrava também. Ele está dizendo, olha, para o evangelho aqui, você está dando credibilidade a quem eu batizei ou não, é irrelevante. É tão irrelevante que eu nem lembro de todos os poucos que eu batizei entre vocês. Não lembrar é proposital aqui. O Espírito Santo poderia fazer ele lembrar, para que essa atitude não fosse levada em consideração. Para que as pessoas não começassem a dizer, olha, Paulo está dizendo na carta dele, as celebridades que foram batizadas por ele. Não, esse não é o foco. Ele não quer destacar isso. É tanto que ele não quer destacar que ele registra que ele não lembra. É inspirado que ele não lembrou. Isso é interessantíssimo. E isso nos mostra o quanto a Bíblia também é humana. A Bíblia é 100% divina e 100% humana. Nós temos a personalidade do apóstolo aqui. Não é uma psicografia, né? Versículo 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Como assim, né? Cristo não enviou Paulo para batizar. O próprio Cristo vai dar ordem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o que nós devemos entender, é uma atribuição do ministro. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui é que ele não é para eu batizar, não. Esse não é o meu foco. Não é que ele é proibido de batizar. O meu foco é o Evangelho. A consequência disso é eu batizar algumas pessoas pelas igrejas que eu planto. Mas o foco é o Evangelho. Isso era para deixar claro em qual deveria ser o foco da vida deles. Ele está dizendo assim, olha, o foco não é porque você deve viver porque você foi batizado em meu nome, não. Você deve viver por causa do Evangelho. Irmãos, não é simplesmente a divisão que anula a obra do Evangelho. Quando pregamos a mensagem que vem apenas com sabedoria humana. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu quero exaltar a minha sabedoria humana, o quanto eu sou letrado, e o quanto eu falo palavras difíceis, e você começa a ver o quanto meu vocabulário é rebuscado, e você começa a me admirar por isso, eu estou anulando a cruz de Cristo na frente de vocês. Eu estou trazendo você aqui domingo de manhã e de noite para anular a cruz de Cristo. Para você, eu estou mexendo com algo que é muito sagrado, com algo que é muito sério. Eu estou deixando a vaidade entrar no meio da igreja. Eu estou fazendo fãs. Eu estou criando fã. Você não ama o Evangelho, você me ama, você é um fã-clube meu. E isso é algo muito sério dentro da igreja, irmãos. Na doutrina reformada, nós acreditamos que o seu pastor, determinado por Deus para guiar a sua vida, é o conselho da sua igreja. Não é só o seu pastor titular, não é só o pastor auxiliar. É todo o conselho da igreja. A doutrina reformada e, consequentemente, bíblica, ela entende que o conjunto do presbiterato é aquele que guia e pastoreia a igreja. Mas apesar dessa liderança humana, nenhum de nós somos o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo e todos nós devemos nos submeter a Ele. Quando você, na prática, entende que tudo que o conselho fizer
Claro que em nome de Cristo, né? Um conselho ali respaldado na palavra de Deus, porque essa é a autoridade final. Quando você entende que isso vem de Deus, é fácil você se submeter. É fácil você defender, você estar trabalhando junto com esse conselho que sabe que lhe pastoreia, que cuida da sua vida, que cuida da saúde da igreja. Os que diziam, olha, eu sou de Cristo, eles não estavam agindo assim. Por quê? Porque eles não estavam submetendo a autoridade humana que Cristo colocou na vida deles. Eles não estavam seguindo Cristo. Eles estavam usando o Evangelho para dividir. Quando você entende que somos autoridades na vida de vocês, fica mais fácil, irmãos, receber exortação, receber elogio, receber aconselhamento, receber disciplina. Você entendeu que o investimento do conselho, que a prioridade que o conselho deu agora a isso aqui foi melhor para a igreja? Por maior amor que tenhamos à igreja, nós devemos entender que nem vocês, nem o conselho é o líder supremo da igreja. Se amamos a igreja de verdade, nós entendemos que nós não somos o líder. Eu sou o líder da igreja. Eu sou o servo da igreja. Eu sou o servo que quando eu não puder mais fazer o que eu faço, eu vou ser substituído e glória a Deus, o evangelho vai continuar. É isso que a gente é. Se entendermos que Cristo é o Senhor, nós vamos combater esses graves erros, esse grave erro da divisão. Olha como para tudo em que Paulo coloca aqui, a resposta é o evangelho. Veja, capítulo 5, por favor. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Abra comigo. Ele já pula para outro tópico. Ele acaba de falar da divisão no capítulo 4 e ele agora vai falar sobre a imoralidade que estava acontecendo no meio da igreja. Versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Na hora de ter disciplina, não teve. Imoralidade no meio da igreja. Aí veja o versículo 7 desse mesmo capítulo. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja, no meio da exortação, ele fala, Cristo foi morto, foi crucificado. Ele está dizendo, joguem o velho fermento fora, resolvam isso, porque Cristo foi morto. Parece não ter sentido. No meio da exortação aqui, ele fala da morte de Cristo, porque ele está falando a solução. Cristo morreu por tudo isso. Todos os problemas para serem sanados no meio da igreja, o evangelho tem que ser lembrado. Tudo na igreja. Não se dividam por causa do evangelho. Não deixem de tratar esse terrível caso de imoralidade no meio da igreja por causa do evangelho. Porque Cristo foi morto. Todos os argumentos que ele foi morto e ele ressuscitou e ele se entregou por nós. Então por isso nós temos a obrigação de manter a pureza no meio da igreja. Por causa do evangelho. Então, como eu falei, irmãos, nós temos uma tendência forte para a divisão. E nós devemos remar contra essa maré. E essa maré, ela não começa no exterior, não. Ela começa dentro de nós. No nosso coração, devemos estar unidos em Cristo. Então, dito isto, eu tenho 3 rápidas aplicações sobre esse texto. Primeira aplicação, irmãos, não é pecado quando eu falo sobre tudo isso, você não deve preferir a minha pregação e não preferir a do pastor Rodrigo, ou você deve preferir a do pastor Rodrigo e não preferir a minha. Não, em tudo isso, eu não estou dizendo que você não pode ter um relacionamento maior com um pastor e não ter com outro, ou estar mais à vontade de ser pastoreado por um pastor na igreja e não pelo outro.
Ah, não, eu prefiro me aconselhar com o pastor Rodrigo. Por toda uma história que eu tenho com ele, por conhecer o perfil do aconselhamento dele, e eu me sinto mais à vontade de conversar com ele, e eu não... É claro, o pastor Rodrigo pode falar isso com o pastor Eduardo e comentar isso, mas eu gostaria de me aconselhar com o pastor Rodrigo. Eu gostaria de me aconselhar com o pastor Eduardo. Tem algum problema? Não, de forma nenhuma. Claro que não. Se a igreja tem 2 pastores e a igreja tem um conselho, então você pode ir lá em Paulo, Brasil, e se aconselhar com ele. Não tem problema. Ele é o pastor titular da nossa igreja. Certo? Se a igreja tem esse conjunto, a igreja presbiteriana ela é composta por um conselho. Então são várias pessoas que você pode ser pastoreado. Você quer ser pastoreado por todas elas? Seja pastoreado por todas elas. Não tem problema. Busque aconselhamento com todas elas. E entendam, não me levem a mal, certo? É apenas estranho você querer ser pastoreado por um pastor de outra igreja. Isso é estranho. Entenda, não é pecado. Não é pecado você ser pastoreado, você querer pastor da igreja tal, presbiteriana tal, igreja reformada ali, pastor crente, no mínimo. Você ir lá e falar com ele, não é pecado, mas é estranho, porque diante disso você tem que fazer a seguinte pergunta: por que eu estou indo a um pastor de uma outra igreja e eu não estou indo a um pastor da minha igreja? Por que eu estou indo para um pastor de uma igreja que eu não vejo ele todo domingo, ele não me acompanha? Por que eu estou indo até ele e eu não estou preferindo ser aconselhado pelo pastor da igreja que eu escolhi estar, eu e a minha família? Por isso que é estranho. Não é pecado se o pastor é crente, se o pastor é um pastor de verdade, tudo bem. Mas por que eu conto os meus segredos mais íntimos e considero muito mais um pastor de fora, se eu nem faço parte do rebanho dele? E quando eu digo isso, entenda, eu não sou um pastor ciumento, tá? É aquele pastor que fica sem falar com você quando soube que você foi se aconselhar com outro. Eu não sou isso. Mas eu gostaria de saber pelo menos qual é a preferência, né? O que é que ele tem que eu não tenho? O mínimo, né? Ele tem alguma coisa, porque eu também, se ele tem, eu quero ser aconselhado por ele também. Mas também por uma forma de eu melhorar, não. Tem algum problema comigo, alguma forma de eu falar? Você está falando, eu viro o olho assim, eu fico cansado, você não gosta. Me diga para eu melhorar, para que isso não se repita. Isso é importante. Essa transparência entre ovelha e pastores, entre ovelha e conselho, ela é fundamental para que não haja divisão. Também não é pecado você chamar algumas pessoas para a sua casa e não chamar outras pessoas. Você não peca quando você não chama a igreja toda para a sua festa de aniversário. Né? Hoje em dia isso aqui não é um problema, né? A gente faz aqui fora, tem pouca gente, é bom. Quando a igreja crescer, tiver 200 membros, e aí? Você chamar para a sua festa? Você está pecando se você não chamar? Não. Isso não é fazer fã-clube, certo? Não é esse o ponto. O problema é quando eu chamo todo mundo e não chamo a família tal. Porque eu quero excluir a família tal. Porque eu não quero que a família tal faça mais parte da igreja, porque eu acho ele muito chato. Esse é o problema. O problema é, mais uma vez, a intenção do coração. Eu fiz a festa não para gerar comunhão. Eu fiz a festa para convidar todo mundo e não chamar a família tal. Eu não fiz a festa para união, eu fiz a festa para divisão. O problema é, mais uma vez, a intenção do nosso coração. E o que é que isso faz? Isso implode a igreja. Isso prejudica. Isso afeta diretamente a unidade. Outra coisa que nós devemos focar aqui, penúltima aplicação, é a diferença entre fofoca e denúncia. O que os da casa de Chloe vão fazer é o quê? É uma denúncia. Por quê? Porque qual é a diferença? A denúncia vai até a liderança da igreja, que pode resolver o problema, e vai lá e fala, tá errado isso, a gente tem que resolver isso. Muita divisão, tem gente do time de Pedro, tem gente do time de Paulo, de Apolo, no meio da igreja, Paulo. A gente tem que resolver isso. Isso é a denúncia. O que é que a denúncia busca? Sanar o problema.
o que é que a fofoca busca? Aumentar o problema, aumentar a divisão. Porque a fofoca só vai fazer o quê? Vai semear a discórdia, mas quando o difamador é assim, o difamador, quando ele está falando mal de você, quando você chega ali, fulano, que bom lhe ver. Ele não fala o problema, ele fala o problema para todo mundo, mas ele não fala para você o problema. Porque o objetivo dele não é unir, é dividir, ele quer difamar. Essa é a diferença entre fofoca e denúncia. Muitas vezes nós não somos os caluniadores, mas nós somos a plateia do caluniador. E é isso que ele quer. Ele precisa de plateia. Os da casa de Chloe, eles não eram os caluniadores, eles querem resolver o problema. E eles foram até a pessoa correta. Eles foram até a autoridade instituída por Deus da igreja, o plantador da igreja, que é Paulo. Sabe qual é a beleza, irmãos, de plantar uma igreja? Eu nunca tinha feito isso. Filipe já tinha feito, a segunda igreja que ele planta, né, Filipe? Eu nunca tinha feito isso. Sabe qual é a beleza? Principalmente aqueles que já viveram em outras igrejas. Tem pessoas aqui que vieram de 3 igrejas, de 4 igrejas, e já passaram por muitas coisas, e têm os seus motivos, porque saíram dessas igrejas. Mas qual é a beleza nisso? É que nós podemos nos prevenir para não cairmos nos mesmos erros das igrejas que nós passamos. Ou seja, o que é plantar uma igreja? Plantar uma igreja é um recomeço para a maioria de nós. E qual a beleza do recomeço? Temos a chance de não cairmos nos mesmos erros. Isso é maravilhoso. A gente tem a certa maturidade gerada pela experiência de dizer, não vou por esse caminho, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali no passado. Irmãos, veja, nós vamos nos deparar nessa igreja com erros? Sim. Nós vamos ter problemas nessa igreja? Sim. Podemos ter problemas até piores do que os anteriores. Mas agora estamos mais preparados, isso é uma certeza. Estamos mais preparados, estamos mais maduros para resolver os problemas. Vamos usar isso. Vamos fazer essa igreja aqui dar certo, no sentido dela ser de fato sal e luz, e a gente não imitar esse evangelicalismo que tem em outras igrejas, que acaba com a igreja. Temos uma nova chance, é um recomeço. Quando existir um problema no meio dessa igreja, irmãos, vamos fazer como os da casa de Chloe. Ou a gente vai repetir o exemplo dos fofoqueiros de plantão, das igrejas que a gente passou. Eu como líder, eu tenho que me perguntar, eu estou agindo como Paulo? Eu estou exortando, eu estou pastoreando, e se necessário, eu estou disciplinando a igreja, ou eu vou fazer como os líderes omissos que eu tanto critiquei? Recomeço. Esse é o recomeço. E por último, irmãos, a divisão destrói a igreja. Os que se dizem desigrejados nos dias de hoje, eles são os mesmos que dizem assim, eu sou de Cristo. São os mesmos. Os eu sou de Cristo aqui, de 1 Coríntios, são os desigrejados. Eles não querem, essa é a característica deles, eles não querem se submeter à liderança humana. Eles simplesmente acham que o que foi estabelecido em Atos, os diáconos, os presbíteros, o que foi estabelecido em Timóteo, as obrigações dos diáconos, a vida dos diáconos, a vida, a obrigação dos presbíteros, como os líderes da nossa igreja, elas não devem ser seguidas. Automaticamente, elas negam a autoridade daqueles que se declaram se submeter a Cristo. E tudo vira uma grande hipocrisia, irmãos, porque dentre eles tem um líder, tem uma autoridade humana. Dentre eles tem normas e condutas que eles seguem. Eles não vão seguir a Bíblia, a norma e conduta bíblica. Eles não vão seguir uma coisa que fica mais fácil da gente entender a Bíblia, como a gente adota, catecismo, confissão. Eles não seguem isso.
Eles seguem uma norma que eles inventaram. Eu estava no culto uma vez, na igreja tal, mas era com os alunos da academia cristã, e estava naqueles momentos lá de 6 louvores de uma vez, né? E aí, geralmente, nesses louvores, o ministro sabe que a igreja cansa, então, no terceiro louvor, ele manda a igreja sentar, né? Canta sentado, aí no outro levanta, né? Para dar uma descansada, que é muito louvor. E quando esse ministro mandou os alunos sentarem, ficaram 6 pessoas em pé. Na hora do louvor. Ó, irmão, vamos sentar, vamos louvar sentado, eles ficaram em pé. Aí eu já sabia, esses aí são os desigrejados. Eles têm orgulho de dizer, somos os sem igreja. Como é que a pessoa tem orgulho de dizer isso, né? Somos sem igreja, mas eles dizem, e eles têm orgulho. Aí depois eu fui procurar saber, é uma regra deles, no louvor tem que ficar em pé. É irreverência ficar sentado. Na hora de ler a palavra, eles sentaram. Aí eu não entendi a lógica. Se no louvor é irreverência ficar em pé, porque na leitura da palavra irreverência pode sentar? Eu não entendi o ponderamento aí. Mas eles, não, a regra é essa. Na palavra a gente senta, no louvor a gente levanta. Tá bom. Quem foi que criou isso? Foi alguém que disse, é assim que deve ser feito. Ou seja, é uma hipocrisia. Eles têm uma liderança, mas não é uma liderança bíblica. Eles têm um código de conduta, mas não é o código de conduta bíblico. É o que eles acham que devem ser. Eu sou de Cristo. É isso que eles declaram. Entende? É impossível, você tem eles chamam células, né? Você tem essas reuniões. É impossível você não ter uma ordem, um critério, daqui a pouco tem que adotar. Mas eles não vão adotar o catecismo, não vão adotar a confissão, não vão seguir as normas bíblicas, eles vão inventar. Essa é a questão. Ou seja, existe liderança, ela só não é instituída por Deus, e isso divide, isso não une. Isso é desfazer a obra do Evangelho. Eles estão desmontando o Evangelho pelo modo como eles vivem. A gente tem o herege. O herege é mais fácil porque a gente já sabe. Ele está falando absurdo. Mas eu tenho aquele que me chama de irmão. Mas ele está dividindo no meio da igreja. Esses são os piores. Maridos, vocês devem promover a unidade no seu lar. Como é que vocês promovem unidade no seu lar? Quando vocês amam a sua esposa, quando vocês criam os seus filhos no caminho onde eles devem andar, quando vocês agem, Efésios 5, como vocês agem como Cristo que deu a sua vida pela sua igreja. Como Cristo fez, marido, dê a sua vida pela sua esposa. Como viver a unidade no lar. Medite na cruz de Cristo. Medite no sacrifício de Cristo. Como eu devo ser obediente? Qual o meu padrão de obediência? Cristo foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele foi crucificado. Olha, é sempre o Evangelho. Ele sempre é a solução de tudo. A cruz de Cristo é a base de tudo. Quando esquecemos do Evangelho em nossos aconselhamentos. Quando esquecemos do Evangelho, nas resoluções dos nossos problemas e discussões em casa, quando valorizamos briguinhas, origens de brigas, que às vezes você está brigando, você não sabe nem por que começou a briga, e quando você valoriza mais isso do que o Evangelho, nós estamos reduzindo o Evangelho a essas brigas e a essas divisões. Quando eu não me submeto à liderança instituída por Deus, eu me torno desigrejado. Eu reduzo o Evangelho ao meu entendimento. O Evangelho é o que eu acho que é o Evangelho. E o resultado é lutar contra a igreja do Senhor. Eu paro de me tornar um membro de Cristo e eu faço parte de um fã-clube. Eu estou aqui para dividir e não para unir. Quando eu entendo que isso aqui é um fã-clube. Perseveremos, irmãos. Essa é a mensagem. Perseveremos na unidade. O Evangelho promove unidade. Vamos buscar todos o mesmo objetivo, com Cristo sendo o cabeça da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu Evangelho, Senhor. Porque é Ele que nos guia.
Ele é o centro das nossas vidas, nos ensina, através da união contigo, através da tua união com o Pai, a sermos unidos uns com os outros. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, como hino de resposta, vamos entoar o Salmo 100 nesta manhã. Todas as terras celebrai, a Deus com júbilo cantai, servi alegres ao Senhor e apresentai-vos com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez para si.